Aleluia. Boa noite, queridos. Deus é muito bom. Como é bom louvar ao Senhor. Vamos louvá-lo. Abra sua Bíblia no 99, Salmo 99. Salmo 99, a santidade de Deus. Vamos ler juntos, são 4 versículos apenas. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Aleluia, aleluia. Os povos tremam diante dele. Que ele seja entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, toda a terra treme diante da sua santidade. A santidade do Senhor é terrível, a pureza do Senhor é terrível. É como luz para quem está nas trevas. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ó Deus, queremos nos apropriar das tuas armas. Queremos nos apropriar da tua armadura, Senhor. Vamos declarar então isso. Bendito Deus. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Não por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. As armas desta guerra, as armas desta guerra não são deste mundo, são do poder de Deus, do poder de Deus. Sua misericórdia, sua misericórdia, o poder do seu amor são a força maior. Força maior, adoramos a Cristo em união, veremos sua glória e sua salvação, não por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Do Senhor. As armas desta guerra não são deste mundo, são do poder de Deus, do poder de Deus. Sua misericórdia, o poder do seu amor são a força maior, força maior. Adoramos a Cristo em união, veremos sua glória e sua salvação. As palmas e a bateria. Nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por força, nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por força, nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por força, nem violência, mas pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Deus, pelo teu Espírito.
pelo teu Espírito, Senhor. Oh Deus, oh Deus, é pelo teu Espírito somente, é pela tua força somente. Seja exaltado, Rei Jesus, seja entronizado, Senhor. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que fomos enxertados na videira. Então vamos exaltar essa videira. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias. Ele é o Deus que destrói as muralhas, derruba as fortalezas espirituais. Ele é a videira e nós os ramos, as palmas e o júbilo. Tu és um Deus que quebra todas as cadeias. Tu és um Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és um Deus que cura todas as doenças. Tu és um Deus que cura todas as doenças. E purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. As palmas com júbilo. As palmas. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Cadeia. Tu és um Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és um Deus que cura todas as doenças. E purifica, justifica e santifica. Tu és sereno, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Eu tenho paz. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vamos declarar com júbilo. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Diga então, videira. Videira, 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 vida. 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 Dê um aplauso a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Quebras as cadeias, quebras as amarras. Aleluia. Quebras os grilhões. Aleluia. Senhor, vem derrama a tua paz sobre nós, ó Deus. Vamos declarar isso. Quebra as cadeias, quebra as amarras. Vem edificar no Senhor. Venha nos renovar, venha nos restaurar.
Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada em nossos corações, vem edificar-nos, ó, vem restaurar-nos. Somos os Teus filhos e clamamos, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. Tu és o meu dono, Senhor. Tu és o meu dono. Eu sou Teu Senhor. Tu pagaste o preço, sangue derramado Lá na cruz, foi na cruz que consumaste tudo, vencendo com poder. lá na cruz, Sim, ó Deus. foi na cruz E quebraste todo o jugo, Jesus. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. Tu és o meu dono. eu sou Teu Senhor. Pagaste o preço, Senhor. Tu pagaste o preço, Sangue derramado. sangue derramado lá na cruz, foi na cruz Que consumaste tudo, vencendo com poder. lá na cruz, foi na Cruz, e quebraste todo o jugo, Jesus. Oh Senhor, as maldições ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é a cura, Ele é a paz, Ele é a alegria do seu povo. Ele nos renova, nos fortalece, nos encoraja com o seu Espírito. Oh Senhor, venha se mover entre nós, ó Deus. Venha mover-te entre nós, ó Deus, e atuar
com a força do teu poder, com o teu braço forte, ó Deus. Sopra sobre nós, teu sopro, Senhor. Sopra sobre nós o teu Espírito. Há uma canção que diz: vem e sopra sobre nós o teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, Senhor, pedimos, ó Deus, que nos conceda a honra da tua santa presença entre nós. Conceda-nos esta honra. Vem e receba toda a glória. Vamos declarar essa canção. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma só voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor, tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos cantar mais uma vez. Vem e sopra. Vem e sopra sobre nós teu sopro, unidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores,
súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, sempre, hoje e sempre, como foste outrora. oh sim, Senhor, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Diga, tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda glória, Hoje e sempre, como foste outrora. no correr Da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Ele é o Senhor da glória. Ele é o dono da história. Oh, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de receber toda a glória. A glória pertence a Ele. O domínio pertence a Ele. Oh Deus, Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és justo, soberano, fiel, incomparável. Não há outro como Tu, tão grande como Tu, Senhor. Não há outro. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Oh, Deus Santo, Deus Santo, glória pertence a Ti. Aleluia, Jesus. Vamos declarar isso. Glória pertence a Ti. Honra pertence a Ti. Os povos e as tribos Te louvam por Tuas maravilhas, por tudo que criaste, Senhor. Vamos declarar. Glória pertence a Ti. Honra pertence a Ti. Povos e tribos Te louvam por Tuas maravilhas, por tudo que criaste, Jesus. Todos os reis exaltarão Teu nome, e as nações entoarão louvores. Glória pertence a Ti. Honra pertence a Ti.
teus servos te amamos, ó Rei de nossas vidas. Vivemos pra tua glória, Jesus. Todos os reis exaltarão teu nome, e as nações entoarão louvores. Glória pertence a ti, honra pertence a ti. povos e tribos te louvam por tuas maravilhas, por tudo que criastes, Jesus. Todos os reis exaltarão teu nome, e as nações entoarão louvores. Glória pertence a ti, honra pertence a ti. Nós, os teus servos, te amamos, ó Rei de nossas vidas. Vivemos pra tua glória, Jesus. pra tua glória, Jesus. Todos os reis exaltar. Você pode levantar as mãos e dizer isso. E as nações entoarão louvor. Todos os reis, mais uma vez. Todos os reis exaltarão teu nome, Jesus. e as nações Entoarão louvores. Oh Deus, glória pertence a ti, Senhor. Honra pertence a ti. Povos e tribos te louvam, ó Rei de nossas vidas. Vivemos para a tua glória, vivemos para o teu louvor. Oh Deus, oh Deus, bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Tribos estão louvando o nome do Senhor Jesus. Tribos inteiras, à beira de rios, no meio da mata, estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Algumas atenções estão se voltando para lá. Parece que Deus está dizendo assim: ei, tem povo meu no meio da Amazônia. Tem povo meu no meio de terras remotas. E parece que isso tem feito um despertamento no meio de muitas pessoas, de muitas igrejas. E eu louvo a Deus por isso. E homens estão pregando dentro dos rios. E tribos inteiras com os braços erguidos, exaltando e declarando: povos e tribos te louvam, ó Rei de nossas vidas.
Vivemos pra tua glória, vivemos pra tua glória, Jesus. Aleluia. E parece que chegou um novo cacique. Ele se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os deuses dos povos estão sendo lançados por terra, porque o Rei dos Reis está nos despertando. O Rei dos Reis está nos acordando. Meu irmão, você precisa acordar. Você precisa levantar. Você precisa desligar essa maldita televisão. Você precisa desligar esse maldito celular e começar a ir. Tem pessoas sedentas. Existem vidas sedentas. Vidas sedentas. E nós distraídos. Oh Deus, tira-nos a distração. Tira-nos a distração, Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus Santo. Deus Santo. Deus Santo. Precisamos começar a orar. Precisamos voltar a orar. Orar para que Deus nos use. Para que Deus use nossos lábios, use nossas vidas. Estejamos disponíveis e dispostos. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Oh, Deus Santo. Efésios, capítulo 4. Segunda Timóteo 4. O apóstolo prevê o seu martírio. 2 Timóteo, capítulo 4. Quanto a mim, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele está chegando. Ele está às portas. O dia do Senhor se aproxima. Santo Deus, ajuda, Pai, a discernir o bom combate, para que não combatamos o combate errado, o mau combate, o combate que nós não deveríamos estar combatendo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Amém. Ó Pai Celeste. Pode tomar o seu lugar, querido. Senhor, discernindo o combate. Assunto para a gente meditar. E é algo que estamos já falando algumas vezes, mas não entramos exatamente neste assunto. Mas o apóstolo Paulo, nos seus últimos minutos, ou últimos momentos, melhor dizendo, de vida, está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, e declarando que está próximo o seu fim. Estava próximo do fim. E ele declarou: combati o bom combate. Isso parece, até certo ponto, para algumas pessoas, você pode dizer assim, mas por que ele tem essa convicção e essa certeza e essa... Alguns você pode pensar assim, aliás, algumas pessoas chamam o apóstolo Paulo de um homem petulante. Alguns dizem que ele é machista, petulante, e uma série de adjetivos. Meu irmão,
quando nós estivermos dentro dos propósitos de Cristo, nós vamos ser chamados até mesmo de Beuzebu. Jesus foi chamado de Beuzebu. Jesus foi chamado de... Ele está expulsando o demônio por outro demônio. Como se estivesse debaixo do poder de Beuzebu. Se chamaram Jesus de Beuzebu, chamaram o apóstolo Paulo de machista, vai ser a menor das expressões. Mas o apóstolo Paulo fala que combateu um bom combate. E eles não estão tratando desse assunto de uma maneira altiva, muito pelo contrário. Ele está dizendo que aquilo que ele foi chamado para cumprir, ele cumpriu cabalmente. Cabalmente. Isso não é trazendo mérito para si mesmo, mas é declarando que com todas as forças ele fez a obra, com todo o seu empenho, com toda a vontade, com toda a coragem, ao ponto de chegar aqui, preso em Roma e prestes a ser morto. Por que o apóstolo Paulo está prestes a ser morto? Por causa do Evangelho. Estava pronto para ser morto. Estava pronto para ser martirizado e entregue, oferecido por libação, um sacrifício líquido. Libação é o sacrifício líquido. Isso significa que ele sabia que o seu sangue seria derramado. Ele sabia que, como cidadão romano, a decapitação era a sentença desse homem. Então, ele está declarando não com petulância, não com altivez, mas em reconhecimento. Cheguei até aqui e fui ao combate até o fim e tombei de pé. Há um mau combate. Há um combate estranho. Há um combate que nós não deveríamos estar nem envolvidos nele, mas hoje há um apelo muito estranho para esse tipo de combate e muitos de nós, por falta de conhecimento, foi Jesus que disse isso. O povo erra por falta de conhecimento. Falta-lhes conhecimento, falta-nos conhecimento bíblico. Falta-nos a palavra de Deus na íntegra, dentro dos nossos corações. Falta-nos o Evangelho e toda a mensagem da Bíblia, na sua conclusão, que é o Evangelho dentro dos nossos corações. Falta-nos. Falta-nos sim. E nós oramos mal, porque não conhecemos a lei. Nós lemos isso em Provérbios. Aquele que não quer dar ouvidos à lei de Deus, aquele que não quer dar ouvidos às ordens de Deus, dadas pelos santos homens que Deus usou, nem as suas orações, até mesmo suas orações, serão consideradas abomináveis a Deus. Suas orações se tornam motivo de náusea para Deus. Provérbios 28, 9. Não precisa abrir a sua Bíblia, não, mas você pode anotar e ler depois. Até mesmo as orações se tornam ruins quando nós não temos a meditação na sã doutrina, no bom combate, lendo a Bíblia como se deve ler. Eu gostaria que nós vamos então entender e discernir qual é o bom combate e lançar fora e abrir mão e jogar por terra o mau combate. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. O mesmo homem que disse, combati o bom combate, é o mesmo homem que está escrevendo 2 Coríntios 10. O apóstolo Paulo foi um homem guiado pelo Espírito Santo. É óbvio que tinha suas falhas, é óbvio que tinha
pecado, ele mesmo reconhecia: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. Mas o apóstolo Paulo foi um homem dirigido pelo Espírito. Em alguns momentos ele precisou ser duro. Aqui ele precisou ser duro, mas em outras ocasiões, em outros momentos, ele sempre esteve debaixo da direção do Espírito, do equilíbrio do Espírito. Em algumas ocasiões e circunstâncias, você vai precisar ser duro. Você vai precisar ser firme. Aliás, se não formos firmes, precisamos verificar se a vida cristã é o melhor caminho para seguirmos, porque a vida cristã é exigência. E a exigência que Cristo tem para nós é mortificar os feitos da carne, fazer morrer nossas vontades. E, se necessário for, até mesmo entregar a própria vida por amor a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Leia comigo, quando eu parar, você continua. Para destruir fortalezas. E o que mais? Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Alguns estavam dizendo isso. Versículo 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós estamos vivendo uns dias muito estranhos. Nós estamos perto dos últimos dias, mas ainda os sinais ainda não são os mais agudos. Os sinais dos fins dos tempos são muito agudos. E nós estamos assim no início do fim dos tempos. Digamos que é uma prévia que nós estamos vivendo, porque os sinais do período final são bem mais agudos. As perseguições contra a igreja, sobre a igreja, se avolumariam. E nós temos visto um princípio dessas perseguições. Um princípio dessas perseguições. Você pode ver que o princípio... Eu estava, hoje de manhã, falamos sobre isso, e estava conversando com a minha mãe uma ocasião, e ela estava dizendo, filho, eu percebo que nós estamos vivendo tempos bem estranhos. Porque quando eu me converti, logo no início da minha conversão, meus pais se converteram no final da década de 70, e ela disse assim, eu não via
tantas igrejas pregando tantas coisas diferentes. E isso a minha mãe percebeu olhando de fora. E há pastores que estudam esses movimentos da igreja, os movimentos que nós estamos vivendo, e eles declaram isso são unânimes em dizer isso. Até mesmo os movimentos que são considerados os mais extravagantes, que são os pentecostais, os movimentos pentecostais da década de 70, 60 e até o início da década de 80 não eram como os de hoje. Os movimentos hoje estão cada vez mais esdrúxulos, cada vez criando novas modas, novos métodos, coisas que sonham. Os homens sonham e colocam em prática. Quem disse que o reino de Deus está baseado nos teus sonhos? Quem disse que o reino de Deus está baseado nos nossos métodos? Hebreus capítulo 1 vai dizer que antes Deus falava com os nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, a conclusão de tudo que os profetas disseram foi Cristo. E por intermédio de Cristo tudo já foi dito. E agora o que nós temos é este livro, esta palavra, esta mensagem. E alguns dizem assim, não, mas a igreja tradicional também criou muitas coisas que não deveriam ser criadas, que não estão na Bíblia. Por exemplo, o púlpito. O púlpito não foi criado pela igreja tradicional. O púlpito foi criado e não foi algo assim. O intuito do púlpito era simplesmente erguer o rolo que Neemias e Esdras estavam lendo para o povo. Neemias e Esdras edificaram um púlpito para que o rolo das Escrituras, ou seja, a lei de Deus, fosse levantada, erguida, e eles pudessem ler e ler com voz mais alta, e todos que estivessem ali à sua frente pudessem ouvi-los. E o interessante é que só na leitura bíblica o povo já chorou, e alguns choraram amargamente, outros com gritos de júbilo e um mover do Espírito de Deus, simplesmente porque a palavra foi erguida. Hoje, o púlpito é feito para erguer homens. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aliás, corrigindo, hoje não. Desde Corinto já acontece isso. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Alguns homens entre vocês que estão entrando aí no meio de vocês e que vocês permitiram e que vocês estão dando ouvidos a esses homens, eles se louvam a si mesmos. O púlpito o púlpito se corrompeu na igreja de Corinto. O púlpito deixou de ser o lugar, o local onde a palavra de Deus é erguida e passou a ser um local onde os homens são erguidos. Você já viu os homens fazendo malabarismos no púlpito? Essas coisas não existiam há algum tempo atrás, havia temor. Hoje não há ordem, não há decência alguma. Em alguns lugares, em alguns ajuntamentos, que não se considera nem igreja, e não se pode chamar esses locais de igreja, os homens é que são levantados, as profecias são levantadas. Meu irmão, a profecia está na tua mão. Toda a palavra de Deus já foi dada. E é interessante que as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho promessa de Deus sobre minha vida. E eu fico pensando, meu Deus, que promessa é essa? Não, eu tenho promessa de Deus, eu recebi uma promessa de Deus. É interessante porque lá em Hebreus está escrito que o pai da fé, sendo homem fiel, entregou seu próprio filho e Deus providenciou, Deus foi o Jeová Jirê, naquele momento em que Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaque, e naquele momento ali Deus providenciou o cordeiro, aquele homem que é chamado de o pai da fé, ou seja, aquele que é o precursor
daqueles que estão dispostos a entregar suas próprias vidas, esse homem não viu a concretização da promessa. Está escrito isso em Hebreus. Que promessas são essas que você tem sobre a sua vida? Da onde elas saíram? Porque se elas não saíram da palavra de Deus, pode rejeitá-las. Não vem da parte de Deus. Porque os anjos do inferno muitas vezes sobem em cima dos púlpitos. E muitas vezes são considerados e chamados até por muitos de nós como ministros de Deus. Esses são os piores demônios. Então você tem discernido esse bom combate? Você tem percebido o bom combate? Você conhece a origem das coisas? As músicas que você canta, você não tem a menor preocupação de saber a origem? Você não tem a menor preocupação de saber quem as escreveu? Quem foi? Como ele viveu? Vida piedosa, vida devotada, vida santificada? Ou é alguém que está vivendo a seu bel prazer e fazendo música e produzindo músicas cada vez mais comerciais para ficarem famosas na rádio? Porque o Evangelho de João, aliás, João, nas suas cartas, não no Evangelho, nas suas cartas, ele disse isso. Vocês não pesam, vocês não ponderam, vocês não julgam, vocês não discernem, vocês não anulam os sofismas. Porque o que está escrito aqui no capítulo 4, meu irmão? Final, a última sentença do capítulo 4. Depois da vírgula, o que está escrito? Por favor. Versículo 4, 10:4, leia. Não? 2 Coríntios 10:4, não está lá? Eu mudei de página? Não, né? 2 Coríntios 10:4, final, o que está escrito? Anulando quem? Anulando quem? Nós, sofismas. Deus não vai descer do céu e trazer uma revelação para você anular o sofisma. Ele já fez isso. E ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito se manifesta através de onde? Da pregação da palavra de Deus, da leitura séria, disciplinada, zelosa da palavra de Deus. É aí que o Espírito Santo se manifesta. Você anula o sofisma. Isso é discernir o bom combate. E sabe o que nós estamos fazendo? Estamos aplaudindo homens como esses que o apóstolo Paulo está aqui falando. Homens que se medem consigo mesmos. Homens que se comparam consigo mesmos. Ou seja, homens que estão vivendo, olha aqui, à mercê do seu próprio reflexo. Homens que não estão nem um pouco preocupados em aprender com os apóstolos, que o apóstolo Paulo era um. Homens que estão vivendo e aprendendo consigo mesmos. Ah, que legal. Então a gente não precisa de mais ninguém para ensinar, para nos orientar, para nos exortar. O que é profecia, segundo o apóstolo Paulo? Edificação, consolo e exortação. Isso é profecia. Quando nós estamos cantando, nós estamos profetizando. Estamos profetizando. Estamos declarando a respeito de um Deus que está no seu reino e o seu reino em breve se manifestará. Onde todo olho verá. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, ele se manifestará a todos que amam o seu dia. Você ama o dia do Senhor? Ou você tem medo do dia do Senhor? Porque se você estiver com medo do dia do Senhor, se você estiver preocupado com o dia do Senhor, é muito provável que você está combatendo o mau combate. É muito provável que você não esteja colocando as armaduras. É interessante porque nas comunidades pentecostais, e não só nas pentecostais, muito pelo contrário, em muitos ajuntamentos onde se levanta fogo estranho, as pessoas fazem uma coisa muito interessante. Quando a igreja está morna, sabe o que elas fazem? Convidam um pregador quente. Ou convidam alguém para
tacar fogo na igreja, como dizem, né? Não, a gente precisa chamar alguém, precisa convidar alguém, porque tem que tacar fogo nessa igreja, essa igreja está se esfriando, essa igreja está morna. Você lembra qual foi a mensagem lá para a igreja de Laodiceia, a igreja morna? Qual foi a mensagem da igreja de Laodiceia? Jesus falou para o pastor da igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, chame um pregador pentecostal bem quente, e para que ele taque fogo no meio da igreja, e ele vai lamber a igreja, e o negócio vai lamber, vai ser uma labareda. Foi isso que Jesus falou? Ou Jesus falou, arrependam-se? Para a igreja de Éfeso, que ficou cada vez mais longe do primeiro amor, Jesus falou, vocês caíram. Vocês estavam nos lugares altos, vocês estavam vivendo no bom combate, mas vocês desceram. Volta para onde vocês caíram. Volta, não desçam de novo. E vocês perderam o primeiro amor. O que Jesus falou lá? Ah, não, chama um homem e ele vai invocar o primeiro amor sobre a igreja. E o primeiro amor vai ser derramado sobre a igreja. Ou ele mandou a igreja de Éfeso se arrepender. E a igreja onde Jezabel profetizava? E hoje temos milhares de Jezabéis profetizando. Onde Jezabel profetizava, o que Jesus falou para fazer? Primeiro, Jesus deu uma sentença duríssima para os homens daquela igreja, que estavam encantados com os ensinos de Jezabel. Encantados com aquele espírito que não era espírito que vem da parte de Cristo. Primeiro, Jesus falou, vocês vão ficar doentes. Imagina se um profeta vem aqui e diz isso para você. Você precisa que um profeta venha e diga isso para você? Já está na palavra. Era só lermos para verificarmos os perigos que nós estamos cercados. Cercados. Abra, por favor, para encerrarmos. A palavra para a igreja onde Jezabel profetizava, abra em Efésios, capítulo 6. Agora sim, Efésios. Tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher chamada Jezabel. E ele no final... Não, eu quero que você abra lá em Éfeso, tá? Eu só estou lendo aqui, foi a carta para a igreja de Tiatira. E ele diz aqui, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, ele não mandou chamar ninguém. Ele não mandou invocar um espírito para consumir também Jezabel. Ele não mandou o pessoal da igreja de Tiatira sair da igreja de Tiatira. Ele falou simplesmente, conserva o que eu lhes dei. Agora sim, Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Quanto ao mais, fortalecei-vos, ou melhor, sede fortalecidos em quem? Em mim mesmo? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de uma parte da armadura. Só o escudo da armadura de Deus. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E revestir-vos é um verbo reflexivo. É uma atuação que você tem para contigo mesmo. Você precisa tomar a iniciativa de se revestir. Você precisa se esforçar. Você precisa se empenhar. Você precisa combater esse combate. É você que anula o sofisma. É você que discerne quando você está combatendo um mau combate. Quando você está combatendo contra sangue, quando você não perdoa, quando você está vivendo dentro de maledicências, preocupado com historinhas de televisão, preocupado com historinhas de celular, com mídias sociais. Meu irmão, até quando? Até quando? Precisamos nos arrepender urgentemente. Urgentemente.
Versículo 2, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, mais uma vez, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. E por que não apagamos? Porque não estamos com as armaduras toda em nós. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Fique de pé. A igreja combate as obras do mal no poder do Espírito. Agora, se você vai querer combater o inimigo invisível com armas carnais, quando chegar o dia mau, nós vamos tombar. Nós precisamos tomar toda a armadura. Nós deveríamos estar orando desde já pela faste. Maus governantes, maus líderes, homens perversos. Deveríamos estar pedindo isso antes deles entrarem no poder. Antes. Estamos às portas de uma eleição e a igreja ora pela eleição. A igreja ora pela eleição de vereador do Rio de Janeiro. Não estamos nem aí. Aí o Estado se afunda na idolatria. E aí o que a gente vai fazer? Desesperados vamos começar a orar. Deveríamos estar guerreando antes. Esse é o bom combate. O dia mau, a gente vai já estar preparado. Mas a gente vai se preparar quando o dia mau chega. Aí não adianta. Já percebeu o quanto que nós não estamos combatendo um bom combate? Não estamos, não. E se a gente assumir isso, se nós assumirmos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, talvez Deus nos perdoe e se manifeste entre nós novamente. Feche os teus olhos e erga a tua mão. Senhor, não estamos combatendo o bom combate. Muito longe disso nós estamos vivendo. Estamos preocupados com as discórdias dentro da fazenda. Estamos preocupados com as discórdias dentro do Big Brother. Estamos preocupados com as discórdias dentro das novelas e dentro dos ambientes de maledicências e de disse-me disse. Senhor, nós estamos preocupados com as imoralidades desse mundo. Senhor, nós estamos preocupados com as imoralidades dos outros. Nós não estamos tomando conta das nossas próprias vidas e da doutrina. Senhor, nós não estamos orando. Senhor, precisamos despertar. Dá-nos discernimento para o bom combate. Senhor Jesus, aviva-nos com toda a tua armadura. Queremos nos revestir com toda a tua armadura, não só uma parte dela. E isso com orações, súplicas, jejuns, choros, lágrimas. Ajuda-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos o mau combate que estamos travando. Perdoa-nos. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito seja sobre o teu povo, agora e para sempre. Amém.